Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fim da escala 6x1. Comissão especial faz primeira reunião e prevê votação no plenário da Câmara até 27 de maio. Nova pesquisa, mesma preocupação. Real Time Big Data mostra Lula liderando o primeiro turno, mas empatado com Flávio no segundo turno. Papo sério na Casa Branca. Combate ao crime organizado deve ser um dos principais temas da reunião de Lula com Trump. Ativista brasileiro nas mãos dos israelenses. Presidente Lula e ONU criticam Israel e cobram libertação de Tiago Ávila. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Mais um dia importante em Brasília e Chico Sá e eu já estamos a postos para te deixar bem informado. Chico, boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Olha, essa semana só tem dia importante por lá. Eu considero, aliás, enquanto não aprovar o fim da 6x1, eu não sossego, eu não me relaxo em relação a Brasília. Minha guerra é essa. Aliás, Chico, eu ia começar por aí mesmo, mas antes de te contar para todos que nos acompanham aqui como é que foi essa primeira reunião da comissão especial que analisa essa PEC, eu vou trazer uma notícia que acabou de sair, viu? Opa! Dólar fechando a R$ 4,91. Esse é o menor valor em mais de 2 anos. Olha, se eu gostasse da Disney, mas estou longe de gostar, eu iria. Que coisa boa, né? Bom para a economia. Em qualquer análise mais primária que se faça, dólar baixo significa o supermercado em ordem e por aí vai. É isso, e também, claro, refletindo todas essas movimentações do Donald Trump, Oriente Médio. Sim, o real forte em relação a várias moedas do mundo, né? Acabei de ver aqui também. Então, é aquela história, esses números gerais, assim, mostram um governo certeiro, tá tudo em cima. Copom na semana passada, que reduziu a Selic. Só falta chegar essa sensação ali no bolso dos trabalhadores. Isso. Vamos falar sobre isso. Vamos já direto falar dos trabalhadores. Temos Alice Maciel neste começo de programa, diretamente de Brasília. Alice, boa tarde para você. Opa, a gente teve um efeito especial nessa entrada da Alice. Você notou, Chico? Tudo estudado, tudo pensado. Boa tarde, tudo planejado. Claro. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É isso, esse efeito aí foi planejado para a gente começar a falar aí da escala 6x1, para vocês ficarem bem atentos. Estou atentíssima, atentíssima. Já trouxe aqui, Alice, um pouquinho antes de você chegar, adiantei que tivemos a primeira reunião hoje na comissão especial que está analisando essa PEC, né? Um encontro que marca o início formal dessa tramitação no colegiado. Então, temos a apresentação do plano de trabalho da redução de jornada. O relator, que é o deputado Léo Prates, planejou o trabalho da comissão em 11 reuniões. Então, esse é o tamanho, né, o tempo que deve levar. Disse que a mudança de escala sem impacto no salário dos trabalhadores, né, que isso é inegociável. Então, importante essa fala. Hoje ele participou de uma reunião com representantes de centrais sindicais e amanhã o colegiado tem já uma outra reunião prevista que é com o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Também vão ter debates nos estados, viu, o Chico? Importante. A gente pode aguardar, começando pela Paraíba, nessa quinta-feira, atendendo a um pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, o cronograma previsto até o momento pelos deputados é realizar a votação entre os dias 25 e 26 de maio
para levar a proposta ao plenário no dia 27. Olhando para esse cenário, gente, é rápido, né? É uma tramitação relativamente rápida, cumprindo aquela promessa de fechar essa história em maio, então. Olha, o Congresso deve isso à sociedade brasileira, né? É um Congresso que pisou muito na bola. Essa gestão do Hugo Mota é um desastre, né? Vale cada dia aquele repeteco do Congresso inimigo do povo, porque foi isso que ele pediu. É tanto que ele está tão envergonhado que está levando para a terra dele essa primeira reunião, porque é o mesmo Hugo Mota que acaba de participar daquele converscote VIP lá no Copacabana Palace durante o show da Shakira. Tudo a favor da Shakira, mas, poxa, a Paraíba estava se desmanchando em água, morrendo gente, gente perdendo casa, e ele lá tomando seu iscão todo faceiro lá no Rio de Janeiro. Eu acho fundamental essa sua colocação aqui, Chico, essa observação desse contexto que é muito sensível, né? Olhar para a Paraíba nesse momento. E, Alice, como é que está o clima também nesse primeiro dia, né? E também em relação à celeridade, que é o que a gente quer dessa PEC. Sim. E, olha, hoje o relator da comissão teve uma reunião com os sindicatos, mas a gente sabe que o lobby também já teve uma comitiva de empresários que desembarcaram hoje aqui em Brasília, então o lobby também já começou pesado. De acordo com os parlamentares que eu conversei, os empresários já entendem que essa proposta vai passar, que não tem como. Eles estão tentando um acordo de uma compensação. E, principalmente, o que eles estão propondo é tentar estudar uma possibilidade que essa compensação esteja na desoneração da folha. Eles também querem negociar um tempo maior de transição após a proposta for aprovada, né? Porque o governo ele quer colocar um limite aí, no máximo, de 2 anos, e os empresários querem até 4 anos. Então, esses são os dois principais reivindicações do empresariado. E, enquanto isso, a expectativa é, sim, de que a proposta seja aprovada, já está acordado no dia 27, no plenário da Câmara. No dia 20, o relator vai apresentar já o texto para ser votado na comissão especial. E, até lá, vão ter essas 11 reuniões que você já citou, que vão acontecer às terças e quartas-feiras aqui em Brasília e às quintas-feiras fora, né, nos estados, né? Então vai começar na Paraíba e depois também vai acontecer em Minas Gerais, São Paulo e no Rio Grande do Sul. E amanhã já vai ter a primeira audiência aqui com a presença do ministro Luiz Marinho para discutir o impacto na qualidade do trabalho. Muito bom. Alice, já pegando esse gancho, quero chamar aqui nosso convidado, que é o senador do PT, Humberto Costa. A gente vai continuar falando sobre essa PEC do fim da escala 6x1. Senador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao N2. Prazer estar aqui com vocês, uma alegria, e estou aqui à disposição para a gente poder conversar. Um prazer também te receber, senador. Pelo que conversamos aqui, né, tudo indica que a tramitação vai ser rápida, vai ser aprovada na Câmara e no Senado. Qual é a expectativa, principalmente depois de todos os acontecimentos da semana passada, em relação ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre? Vai ter uma resistência? Qual é a expectativa e como vocês têm negociado também com o presidente do Senado? Veja, eu acredito que vai depender muito da própria pressão social, não é? Nós sabemos que essa é uma proposta que tem um acolhimento muito forte por parte da população e esse ano é um ano de eleições. Aproximadamente 54 vagas do Senado serão votadas, vão para a eleição, não é? Uma boa parte são pessoas que disputam a reeleição e, como tal, a sensibilidade à pressão social ela é maior. Então, eu diria que depende muito. Se não houver pressão, com certeza vão aparecer senadores para apresentarem emendas, senadores para tentarem protelar o processo de votação. Mas se realmente houver uma boa pressão social, que deve ter, especialmente se acontecer
a aprovação na Câmara dos Deputados, aí nós poderemos, com uma certa rapidez, aprovar essa proposta, inclusive sem emendas. Porque aqui, por tudo que nós escutamos, vão aparecer pessoas para propor um período de transição, há quem chegue com proposta para compensar essa medida aprovada com isenção de impostos para as empresas. E tudo isso, além de atrapalhar o tempo para a votação, também elimina a essência da proposta que foi encaminhada pelo governo e até mesmo da que foi apresentada por meio de 2 emendas constitucionais lá na Câmara dos Deputados. Então, eu diria que o processo aqui vai ser tão rápido quanto a Câmara, se houver pressão por parte da sociedade. Alice. Senador, o senhor falou, né, dessa questão da pressão da sociedade, mas já existe alguma articulação no Senado, do governo, né, depois dessa votação aí do Messias, para não correr o risco, o governo não correr o risco de que não seja aprovado esse projeto no Senado, ou que tem uma mudança muito brusca? Como é que está o clima aí com o senador, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre? Veja, a nossa preocupação nesse momento maior é com os próprios senadores, né? Eu acho que se nós construirmos aqui um pensamento de maioria de que essa proposta é importante e é necessária, eu não tenho dúvida de que o presidente deverá colocar em votação essa proposta. Assim como nós estamos trabalhando para que não haja qualquer tentativa de descaracterizar a proposta ou de fazer com que essa medida não venha a ser implementada o mais rapidamente possível. E eu acredito que nós vamos conseguir, exatamente por isso, porque é uma proposta que tem alta aceitação popular e, ao mesmo tempo, boa parte dos senadores estão se submetendo ao escrutínio da população. Não tenha dúvida de que esse tema vai ser um daqueles que a população vai avaliar sobre como votaram os deputados e os senadores. E eu acredito que, numa condição de que a maioria deseje a votação e vote na proposta original, sem alterações, o presidente do Senado não vai, na minha avaliação, criar qualquer obstáculo. Senador, vou aproveitar a sua presença aqui como representante do Nordeste, fazer uma pergunta mais no campo eleitoral. O presidente Lula tem aparecido em algumas pesquisas, como a Atlas, por exemplo, com um percentual abaixo ali do histórico das últimas eleições. Em uma delas, por exemplo, ele chega ali na casa só dos 53%. Há alguma reação no Nordeste em relação ao Lula? Ou isso é apenas início do jogo? Como é que você avalia esses números do momento? Eu acho que isso é o início do jogo. É inegável que a extrema-direita, o bolsonarismo, cresceram no Nordeste, mas não creio que de uma maneira tal que ameace a hegemonia, o apoio e o suporte que o presidente Lula tem. Até porque este governo do presidente Lula, na minha avaliação, é o melhor de todos os que ele esteve à frente e, ao mesmo tempo, é um dos melhores para o Nordeste, não tenha dúvida. Nós temos, por exemplo, a conclusão da Transnordestina no estado do Ceará, a retomada das obras da Transnordestina no estado de Pernambuco, o avanço das obras complementares da transposição do São Francisco, um processo bastante intenso de reestruturação da infraestrutura viária no Nordeste, por exemplo, a implantação de outros investimentos que são fundamentais para sustentar o desenvolvimento da região. O caso, por exemplo, em Pernambuco, da retomada da segunda etapa da refinaria Abreu e Lima. Além de que, é bom lembrar que o Nordeste continua a concentrar
uma parcela muito significativa da população mais pobre, mais carente. E todos esses programas que foram implementados pelo governo, como o Pé de Meia, o gás para todos, a ampliação da tarifa de energia elétrica para outros segmentos. Enfim, eu acho que tudo isso pesa para que no Nordeste nós tenhamos condição de repetir as votações de anos anteriores. E como nós temos, do ponto de vista político, alguns palanques bem organizados no restante do Brasil, é o caso do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, possivelmente teremos também em Minas Gerais, somando-se também a um desempenho melhor que nós vamos ter no Centro-Oeste. E eu acredito que, do ponto de vista político, nós estamos bem estruturados para vencer essa eleição. Agora, vamos trabalhar para que esse desenho político se manifeste também do ponto de vista eleitoral. Mas eu creio que no Nordeste nós vamos repetir o desempenho de outros momentos. Senador, pegando esse gancho eleitoral que o Chico Sá trouxe aqui, eu queria falar sobre uma intensificação nas redes sociais, essa é uma apuração da CNN, de que o PT vai intensificar conteúdos com críticas ao Congresso Nacional, pegando especificamente os casos da semana passada, né, a rejeição do nome do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, também a derrubada do veto ao PL da dosimetria, e o discurso não vai ser especificamente trazendo o nome do presidente Lula, mas que o poder legislativo atua contra o presidente, contra a população, né? E teve até uma adesão já, num primeiro momento, de usuários que não são identificados com a esquerda, né? De outros espectros políticos também. Então, a ideia é reforçar com outros conteúdos, outros vídeos a respeito disso. Eu quero te perguntar, porque no passado já houve aquele momento do tarifaço do Donald Trump, por exemplo, uma expectativa, muita gente dizendo isso vai enfraquecer o governo, né? Vai ser muito difícil para o presidente Lula reagir a isso. E o que aconteceu acabou que foi um efeito contrário, né? Impulsionou, fortaleceu o governo e houve uma reviravolta. Pode acontecer, em alguma medida, algo parecido com isso? O governo conseguir inverter a situação e mostrar que esse é um ataque do Congresso? Eu acho que é possível, sim, não é? Primeiro, obviamente, que nós vamos fazer um debate político e uma crítica política no sentido construtivo. Por exemplo, não são do PT essas postagens que falam de Congresso inimigo do povo, não. Nós vamos procurar fazer essa crítica em cima, inclusive, da necessidade de uma renovação do Congresso Nacional, não é? Você veja quantas coisas importantes que ou nós tivemos um processo de protelação aqui no Congresso Nacional e que só foram aprovadas muito depois, com mudanças muito significativas, principalmente nas propostas do ponto de vista econômico e social, não é? Como também nós tivemos coisas que nós não conseguimos aprovar aqui pela correlação de forças que nós temos no Congresso Nacional hoje. Então, essa crítica virá muito na linha de que é preciso que cada eleitor veja como votou seu parlamentar, seu deputado, seu senador, e que possa escolher pessoas que venham para cá comprometidas com o projeto do presidente Lula, porque eu tenho convicção de que ele será reeleito. Então, nós vamos trabalhar nessa linha, na linha da necessidade da mudança, de nós termos uma bancada lulista, eu não estou falando de PT só, uma bancada lulista forte no Senado e uma bancada lulista forte na Câmara dos Deputados, né? E eu acho que os episódios que têm acontecido e o que vem mais para frente nos ajuda nisso. Veja, quem perdeu com essa rejeição do nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal? Não foi o presidente Lula,
Quem perdeu foi o Supremo, que deixou de ter uma pessoa extremamente capacitada, preparada para o exercício da função de ministro daquela Suprema Corte, e quem perdeu foi o Senado Federal, que colocou interesses menores acima daquilo que a Constituição prevê, acima do currículo do indicado, e que fez com que a própria população enxergasse com muito maus olhos o que aconteceu aqui. E isso, naturalmente, que coloca para nós do governo a oportunidade de travar um debate político importante, como foi no passado. Acho também que essa proposição da mudança da escala de trabalho dos 6x1 para 5x2, por exemplo, aqueles que se colocarem contra vão reforçar uma posição quanto à necessidade de uma mudança aqui do quadro de correlação de forças que nós temos no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu acho que pode realmente, como você supôs, ser uma coisa que ajude o governo, ajude o presidente Lula, essas posições equivocadas que a Câmara e o Senado, por vezes, assumem. Alice. Senadora, aproveitando, a gente já ouve aí nos bastidores que o presidente Lula vai indicar outro nome. Eu queria saber do senhor quando ele vai indicar. Tem clima no Senado para aprovar um outro nome agora? Fala-se do próprio Messias ou de indicação de uma outra mulher. Eu queria que o senhor analisasse e contasse para a gente como que está essa articulação do presidente Lula com o Senado Federal. Olha, eu não sei se o presidente Lula já tomou uma posição sobre o que fazer. O que eu penso, e se ele me consultasse, eu diria, que nós deveríamos esperar um pouco mais. Nós vamos ter uma eleição no meio do caminho. Se tudo acontecer como nós queremos e o presidente for reeleito e nós ampliarmos a nossa base de sustentação no Congresso Nacional, as condições para aprovação de uma indicação ao Supremo se tornariam melhores, essas condições, não é? Então, eu acredito, e conhecendo o presidente Lula, eu acredito que ele não vai fazer um movimento imediato, que não seja muito pensado, que não seja muito bem avaliado, que não tenha um respaldo da maioria dos senadores. Por exemplo, eu tendo a achar, embora, como eu disse, eu não sei como ele está pensando, mas eu tendo a achar que o presidente agora vai trabalhar com cautela. Acho que ele sabe que nós temos um processo eleitoral ali na frente, o governo tem ainda poucos meses pela frente, não é? E eu acredito que ele não vai arriscar nesse momento. Bom, mas cada um tem a sua forma de ver esses processos, né? Senador, a Alice fez uma pergunta a respeito da possibilidade, né, de quem seria, e o senhor até já respondeu, mas existe alguma especulação quanto aos nomes dessas mulheres? Sim. Porque na imprensa tem se falado até nominalmente da possibilidade de ser a Simone Tebet, né, ex-ministra, que agora seria pré-candidata ao Senado por São Paulo, a advogada Carol Proner também, e até a procuradora federal, a Manuelita Hermes Rosa Oliveira Filha. Então, até a sua avaliação eu gostaria de ouvir, senadora, a sua análise. Seria mais acertada uma mulher ou seria melhor insistir no mesmo nome? Enfim, qual é a sua posição a respeito disso? Olha, eu acho que todas essas coisas são especulações, né? E no momento como esse, em que aconteceu o que aconteceu aqui no Senado Federal, qualquer especulação carece de uma substância maior. Eu não sei, o presidente pode fazer a opção de apresentar novamente o nome do Jorge Messias, se houver clima para isso. Ele pode apresentar um outro nome, combinadamente com o Senado ou não. Ele pode apresentar uma mulher. Enfim, eu acho que nesse momento é tudo puríssima especulação. Não vi, nem conversei com ninguém do governo que podem existir
vontades, opiniões, desejos. Mas eu acho que o presidente Lula não está pensando muito nisso agora. Eu acho que ele está pensando em concluir a agenda que nos interessa, que é exatamente a aprovação da PEC da Segurança Pública, a aprovação da mudança da escala de trabalho de 6x1 para 5x2. São coisas relativas ao orçamento. Eu acredito que o presidente não está pensando muito nisso, até porque, depois de um processo como esse, é preciso dar um tempo para a poeira baixar, para identificar onde nós erramos na articulação política para fazer essa aprovação e, a partir daí, saber com quem, de fato, nós contamos, não é? Então, eu creio que tudo isso que está se falando agora é meramente especulação. Quero muito agradecer a sua presença aqui, senador. Um prazer te receber no N2. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estou à disposição sempre. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Senador Humberto Costa Obrigada, conversando senador. aqui com a gente no N2. E a Alice continua conosco, né? Rodrigo Viana, boatos também que está chegando, está se arrumando para entrar aqui no estúdio conversar com a gente. Alice, enquanto isso, eu queria já trazer um spoiler. Aliás, antes de trazer o spoiler da reportagem que você assina com o Flávio VM Costa, então vocês já podem esperar uma reportagem investigativa, né? Trazendo esses dois nomes juntos, a nossa audiência já sabe o que esperar. Mas antes disso, só chamar a nossa enquete também, para você que nos acompanha pelo YouTube, vai lá e vota. Vocês já estão comentando que eu já estou acompanhando aqui no nosso chat. A pergunta é a seguinte: o PT acerta em elevar o tom e confrontar o Congresso? Sim, chega de paz e amor, não é preciso negociar ou tanto faz, nada vai mudar. Chico, a gente falou sobre essas postagens já nas redes sociais, né? Esse posicionamento do partido. Olha, meu voto foi na opção número 1. Sim, chega de paz e amor. Eu acho que aquele teatro, aquele drama, aquele acontecimento do Senado, puxado pelo Alcolumbre, ali foi para chamar a guerra. Não é o presidente Lula que está impondo ou pautando uma guerra. O Alcolumbre e a turma que quer se livrar do Bolsomaster, o escândalo do Banco Master, é quem puxou essa guerra. Eu acho que tem que, com sabedoria, passar para a população que quem segura as boas propostas do governo Lula é o Congresso. E eles só não terão coragem de barrar o fim da 6x1, porque é uma medida que tem aprovação de 80% da população do Brasil. Aí fica muito gritante, né, Chico? Ano de eleição? Claro. Ninguém vai botar a cara nessa parada. Ano de eleição, a Alice, que está aqui com a gente, também pode trazer a sua percepção quanto a isso, mas acho que o Chico Sá foi no ponto principal, né, Alice? Porque é uma pauta que tem um apelo popular fortíssimo, então os parlamentares não querem se comprometer. Com certeza, Gabi. Os parlamentares, principalmente, né, dessa pauta está agora em ano eleitoral, acho que tem uma pressão popular que não tem como mesmo. Aqui o clima é esse, vai passar, não tem jeito. Agora, como a gente já falou, é ficar de olho em como isso vai passar, né? Como as alterações do projeto, essa reivindicação do empresariado, né? Qual que vai ser o impacto disso no texto final? Esse que é o ponto. Agora, para a gente acompanhar e pressionar e tentar fazer esse peso do outro lado, porque o lobby do empresariado está bem forte. Alice, vamos nessa então trazer a sua apuração, sua reportagem que já está no nosso site com o Flávio VM Costa, que aponta de novo uma possível ligação do caso Master com o narcotraficante espanhol Oliver Ortiz. Uma ação da Justiça Federal que trata sobre a restituição de 2 terrenos em Queimados, na Baixada Fluminense, e expõe detalhes sobre a relação do Oliver Ortiz e fundos de investimentos envolvidos na compra do Banco Máxima, o antigo Banco Master. E esses autos sugerem uma ligação entre os fundos com o esquema de lavagem de dinheiro do Ortiz. O ICL Notícias já mostrou, numa reportagem publicada em março,
que o Ortiz foi um dos investidores por trás da operação de aquisição do banco pelo empresário Daniel Vorcaro. Então, a informação foi revelada naquele momento por uma fonte do mercado financeiro que acompanhou as negociações e corroborada com documentos. Alice, o que você traz, então, de novidades, né? Detalha para a gente essa novidade ligada a esse narcotraficante de novo, Chico, com o Banco Master. Esse é o braço, esse escândalo do Banco Master, ele tem vários braços, né? Quando a Alice e o Flávio trazem, há cerca de um mês, por aí, né, a primeira reportagem, apresenta ao país esse personagem que ninguém tinha tocado. Ninguém na imprensa, nem no Congresso, nem nenhum parlamentar que estava apurando essa história, nem a CPI do crime organizado, ninguém havia tocado nesse personagem e nessa possibilidade desse mundo narco no escândalo do Daniel Vorcaro. E a grandeza dessa reportagem, que hoje tem sequência do Flávio e da Alice, é essa, apresentar esse personagem que pode, inclusive, ser mais do que só um braço do narco, pode ser até o cabeça do banco. Há, inclusive, essa possibilidade, não é, Alice? Exatamente, com essa aposta aí da fonte, a matéria que a gente trouxe hoje, ela reforça a informação que essa fonte, que acompanhou as negociações da venda, né, do Máxima, Banco Máxima, para o Daniel Vorcaro, já tinha apontado que é essa relação do Ortiz com os fundos de investimento que foram usados na compra do Master. E o que essa é uma ação na Justiça Federal, que tramitou de 2013 a 2026, mostra o quê? Que duas empresas, fundos de investimentos, que entraram com essa ação para reivindicar a compra do Oliver Ortiz de 2 terrenos na Baixada Fluminense. Então, ou seja, já confirma que Oliver Ortiz vendeu para essas empresas que são ligadas ao grupo que comprou o Banco Master 2 terrenos na Baixada Fluminense. E o que a Justiça entende? Que essa negociação, as empresas não conseguiram provar a boa-fé nessa transação, porque a sentença aponta uma série de supostas negociações ali que não são muito bem esclarecidas e que aponta que há um possível uso dessa operação para lavagem de dinheiro de Oliver Ortiz. Porque o que a fonte já tinha nos mostrado e apontado é que o Ortiz usava esses terrenos, inflava o valor, comprava o preço baixo, esse valor era inflado quando era integralizado aos fundos de investimento, então ampliava aí o valor das cotas dele nesses fundos, fazendo aquele... inflava esses fundos artificialmente, né? Então é um grande esquemão aí e tudo indica de que esses fundos, então esse processo, essa ação, ela reforça essa denúncia de que essas empresas e esses fundos que compraram massa estão ligadas ao esquema do Oliver Ortiz. Fundamental essa apuração que você traz, Alice, junto com o Flávio VM Costa, e também convido todo mundo a ler essa reportagem que está disponível no nosso site, com todos os detalhes, com essa ação sobre os terrenos, expondo esse elo, né, entre esse narcotraficante e o fundo ligado à compra do Master. Alice, muito obrigada, querida. Bom trabalho por aí em Brasília. A gente vai conversando muito em breve. Oi, boa noite, gente. Muito obrigada, Gabi, Chico e a todos que estão nos assistindo. Boa noite, querida. Boa noite. Seguimos aqui com o Rodrigo Viana, chegando para conversar conosco. O Rodrigo que está já em preparação para as férias. Você vê que tem um sorriso diferente, né? Um olhar diferente no semblante desse homem. Mas serão férias curtas, 5 dias só. É um sorriso, descanso, né? é um sorriso getulista de quem verdade, vai, de quem vai tem férias. gozar férias. É isso aí. Muito bom. É isso aí, Rodrigo. Eu estou lendo a Boa biografia tarde do pra você. Getúlio, então mais getulista ainda. Pô, do Lira Neto? É. Maravilhosa. Estou lendo o primeiro volume da biografia do... Pô, vale muito. Leitura... Assuntos aleatórios no meio do programa. Não. Imagina. Getúlio Vargas está sempre É na isso aí, base. tá sempre aqui. A gente acabou de discutir a 6x1. Tem tudo a ver. Getulião está aí. Tá aí, sempre.
Olha, Rodrigo, você sabe que a gente estava agora há pouco conversando com o senador, né, Humberto Costa, do PT, e também falando sobre esse primeiro dia de reunião, né, da comissão especial para analisar a PEC, prevendo a redução da jornada, e o Antônio Fari, que é um jornalista da nossa equipe, com um olhar sempre muito apurado. Ele foi fazer pesquisa em jornais históricos para ver como outros direitos trabalhistas foram tratados pela imprensa. Então, a gente trouxe aqui... Ele está, assim, impressionante. Do meio do jornal, ele foi trazendo vários prints para a gente. Agora, trouxe um do Jornal do Brasil, mostrando aqui que, como nessa época, o editorial do Jornal do Brasil culpou o 13º salário pelo descontrole da Isso em 1962, né? Exatamente. Pô, já Na época do governo João Goulart. Já estavam nessa conversinha. Novembro de 62, para ser mais específico. Governo Jango. Aqui. Então, não só o Jornal do Brasil, mas o Estadão, na época também, dedicou um trecho de uma página, isso também em 62, quando o pagamento do 13º salário foi aprovado no Congresso, e a principal crítica à época era justamente que ia desencadear num processo inflacionário e tudo mais. Então, é sempre essa preocupação, como a gente está vendo agora, né? Os empresários e o lobby do empresariado aparece dizendo, nossa, mas a economia não vai aguentar, vai quebrar. Velho papo de inflação. sempre. Sim. Hoje, quem quase não aguentou foi o Estadão, que está pendurado aí numa junta de banqueiros que segura o jornal, que não está mais sob o comando direto da família Mesquita, e o JB acabou. Acabou de maneira deprimente, porque por lá passou o Nelson Tanuri. Sim. É um cara que compra massa falida, seja nos portos. Aqui em São Paulo, ele está metido na privatização da Sabesp, e passou pelo Jornal do Brasil e acabou fechando. Acabou. Então, é essa mesma imprensa que continua hoje, pode pegar o editorial do Globo, da Folha um pouco menos nessa questão, do Estadão. Está tudo lá na mesma ladainha. No fundo, vai quebrar o Brasil se o pobre do trabalhador que pega condição em 4 horas em São Paulo obtiver um dia a mais de folga. São saudosistas dos tempos da escravidão até, né, em alguns casos. Total. Mas eu estava vendo também uma outra postagem contra o Desenrola. A revista Veja fez uma postagem... Revista Veja que está na mão de bancos, eu nem sei mais que dos caloteiros? Chamando de dizendo que o governo Lula quer favorecer os caloteiros. E aí Padroeiro dos caloteiros. Diz que o Lula é o padroeiro dos caloteiros, como Desenrola. Na verdade, está ajudando os brasileiros a pagar suas dívidas com juros tão altos, né? Precisa de uma ajuda do governo. Mas a Veja é uma grande caloteira, né? Sim, porque quando o Abril quebrou, a família Tivita deu no pé. Vazou E deixou os funcionários que ainda estavam ali sem direito trabalhista, sem nada. Então, tem muitos colegas nossos que estão aí esperando aí no dinheiro da Editora Abril. Essa é a imprensa brasileira. Pois é. Eu queria ver uma crítica às emendas, né, aos penduricalhos, enfim, tantas questões que o Brasil precisa resolver, mas o problema é o Lula lançando o programa Desenrola, né, para tentar conter o endividamento das famílias. Bom, muito bem. Então, vamos seguir aqui? Vamos tocar, dia. Bora. Vamos tocar, até porque hoje é um dia importante, né? Hoje é o dia da aula do Jamil Chad. Do Jamil, sim, sobre a nova ordem mundial. Exato. E isso na véspera do Lula embarcar para os Estados Unidos, né? Tem reunião em Washington na quinta. Então, nossa, esquentou, hein? Esquentou ainda mais essa aula que ele gravou, ele explicou pra gente, né? Ele gravou a parte que é mais assim expositiva mesmo, lá em Genebra, na Suíça, né? Uhum. Então é gravada, é uma exposição, é uma explicação do Jamil Chad. Agora, hoje, além dessa parte gravada, ele vai voltar ao vivo, ao lado do Eduardo Moreira, para responder, para dialogar com... Heloísa Vilela também. Heloísa Vilela também participa. Muito bom. Então, deu uma esquentada total aqui nessa aula, a partir de 8 da noite. Dá tempo ainda de você se inscrever usando o endereço que está aí na tela, ó, icln2.com.br. Você coloca o seu e-mail, ou com o QR Code, né, Gabi? E com o QR Code também, e coloca o seu e-mail, a nossa equipe te avisa, é agora, vai começar, o Jamil vai falar. E aí você aproveita essa super aula. É isso aí, gente. Então, fica de olho, porque vai ser hoje 8 horas da noite, ainda dá tempo de se inscrever, como o Rodrigo estava explicando, tem um QR Code aí, e vai ter essa conversa muito atual entre, assim, 2 gigantes experientes nessa cobertura, que é o Jamil Chad, a Heloísa Vilela, com o comando ali do Eduardo Moreira.
Então, é realmente uma oportunidade única, né? Sempre que os dois vêm aqui no N1 ou no N2 explicar, né, nos nossos programas, explicar o contexto da política internacional, a gente aprende. Imagina uma aula voltada só para isso, Chico. O Edu deve explorar muito a questão do reflexo na economia brasileira, né? Ou seja, no bolso também do trabalhador, da classe média, de todos os setores. E o Jamil, aquela coisa, quando o Jamil aparece, ele tem acabado de conversar com metade do Itamaraty, metade de representantes da ONU, então ele chega ali carregado de boas informações. É isso. Muito bem. Pessoal, fiquem de olho então, hein? icrn2.com.br, não perde essa chance. E a gente vai continuar trazendo assuntos internacionais. Rodrigo, hoje o presidente Lula se posicionou, cobrou a soltura do ativista Thiago Ávila, que é mantido preso por Israel desde a semana passada. Ele e o espanhol Saif Abou-Keshek, eles foram detidos pelo governo de Israel em águas internacionais, enquanto eles estavam tentando chegar a Gaza para a entrega de ajuda humanitária e, claro, na verdade, para chamar a atenção para o genocídio. Então, tem uma mensagem do presidente Lula nas redes sociais, a gente traz aqui também, que ele diz o seguinte: manter a prisão do cidadão brasileiro Thiago Ávila, integrante da flotilha Global Summit, é uma ação injustificável do governo de Israel, causa grande preocupação e deve ser condenada por todos. A detenção dos ativistas da flotilha em águas internacionais já havia representado uma séria afronta ao direito internacional. Por isso, nosso governo, juntamente com o da Espanha, que também teve um cidadão detido, esse que eu contei para vocês agora, exige que eles recebam plena garantia de segurança e sejam imediatamente soltos. A própria ONU também já cobrou que Israel liberte o Thiago Ávila imediatamente. Tem um comunicado oficial das Nações Unidas de hoje ressaltando que, abre aspas, não é crime demonstrar solidariedade e tentar levar ajuda humanitária à população palestina em Gaza. E há um desdobramento bastante triste dessa história aqui também, né, Rodrigo? Enquanto o Thiago Ávila está preso ilegalmente, ele foi detido em águas internacionais. Israel interceptou essa frota que estava indo para Gaza, como a Gabi explicou, prendeu ali os integrantes, liberou logo em seguida a maioria, né, Chico? Manteve durante algumas horas presos ali na ilha de Creta, no Mediterrâneo, e a maioria foi liberada depois. Só que 2 deles foram levados para Israel. A gente já viu as imagens do Thiago Ávila chegando para prestar um depoimento no tribunal. E enquanto ele está preso lá em Israel, veio hoje a notícia de que a mãe dele faleceu. Então o Thiago Ávila perdeu a mãe, né? A família de Brasília, né? A mãe faleceu nesta terça-feira, enquanto o filho está lá sem saber direito do que é acusado. Ele é acusado de prestar solidariedade, é isso? É claro que Israel vai tentar imputar a ele ligações com terrorismo, porque com Hamas, né? Nessa questão não tem crime, né? Claro que não. Aí ONU, Lula, todo mundo falando. Pois é. Eles vão tentar enquadrar no outro ponto lá qualquer, e eles sempre conseguem, porque eles são donos alegando de meio mundo, né? Razões secretas. Sim, sim. Informações secretas. Mas daí ele teve essa dura notícia, quer dizer, não sei se já recebeu a notícia, né? Está preso, não sei se já passaram para ele a informação, mas a mãe do Thiago Ávila, eu estava até procurando aqui exatamente a informação, até para a gente dar a informação completa, né? O nome todo dela você tem aí, fácil, Gabi? Eu consigo aqui para você, Rodrigo, enquanto eu trago Tereza essa Regina. informação. Exatamente. Tereza Regina de Ávila e Silva. Então, a irmã do Thiago, que inclusive é agente policial, é da Polícia Federal, aliás, é da polícia lá do Distrito Federal, postou a morte da irmã, da mãe. Tereza Regina de Ávila e Silva, confirmada então a morte da mãe do Thiago, que está preso, detido lá pelos israelenses. É isso. E também aqui só para trazer mais uma informação do quanto é preocupante esse assunto, durante esses interrogatórios lá em Israel, Rodrigo, os investigadores eles mostraram imagens do cotidiano da filha e da esposa do Thiago Ávila, né? Ele tem uma filha de 2 anos de idade, então eles mostrando as imagens como uma ferramenta de intimidação mesmo. De pressão psicológica. Exatamente. Para dizer assim, nós sabemos onde é que a sua família mora, sabemos onde é que fica a tua esposa, a tua filha, essa informação que circula de que ele né, sofreu essa pressão
psicológica. Tem informações também de que ele chegou a ser agredido e torturado no momento da prisão antes de chegar a Israel. Isso tudo a gente espera que seja esclarecido no momento em que o Thiago seja libertado. Não tem motivo para ele ser mantido aí dentro, preso em Israel. Agora chama a atenção, Gabi, os dois presos, né? Um brasileiro, o outro espanhol. Que são os dois países importantes que mais se posicionaram contra Israel no mundo ocidental, né? Quando você pega assim, na América Latina, a Colômbia também, México, mas o peso do Brasil, né? Se posicionando, o Lula desde o começo criticando o massacre em Gaza, etc. E a Espanha, que agora nesse último momento se recusou inclusive a abrir as bases para os Estados Unidos bombardearem o Irã e também tem feito críticas pesadas e necessárias a Israel. E aí vai lá Israel, prende um monte de gente, liberta, mas mantém dois ainda na prisão. Um brasileiro e um espanhol, que é de origem palestina, mas é cidadão espanhol, esse outro que a Gabi trouxe agora há pouco. Então chama a atenção, estão usando como um instrumento de pressão política contra os países mesmo, para mostrar, nós sabemos quem são vocês, consideramos inimigos e vamos castigar cidadãos desses dois países como represália ao que o Brasil e a Espanha têm feito. Gravíssimo, Rodrigo. E claro que a nossa equipe aqui do CL se solidariza, né, com toda a família do Thiago Ávila pela perda da momento Tereza muito Regina. duro, né? Muito duro, muito delicado. Eu estava aqui mexendo nas minhas fotografias outro dia e lembrei o dia que ele esteve aqui, sentado aqui nesse estúdio com a gente. Depois que ele foi libertado da primeira prisão, ele contou aqui, logo depois ele veio à mesa do N2 e contou sobre como foi a experiência. Aliás, estava muito abatido naquele momento. Estava cansado, né? Eu estava procurando aqui as fotos, a gente fez fotos nesses dias aqui, gravamos com ele aqui no estúdio. Então o Thiago costuma dar entrevistas aqui, frequentar algumas vezes aqui o estúdio do ICE. Depois, se eu achar ainda durante o programa, eu repasso aqui para a gente trazer para o nosso público também, Gabi. Muito bem. Vamos seguir aqui falando sobre questões internacionais. Você adiantou, né, Rodrigo, que esse assunto vem no momento também que o presidente Lula vai fazer uma viagem a Washington e também vai apostar em investimento em segurança pública como bandeira para a campanha eleitoral. Aliás, a questão de organizações criminosas vai ser uma pauta nessa conversa com o Trump. Mas olhando aqui para o nosso quintal, o governo prepara o lançamento do plano de combate ao crime organizado na semana que vem. O senador Humberto Costa falou muito rapidamente sobre isso aqui com a gente. O Lula já discutiu detalhes com o ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o Wellington César, e a previsão é de que um decreto e 4 portarias vão ser assinados na terça-feira que vem, evento que vai acontecer lá no Palácio do Planalto. Esse investimento deve chegar perto de R$1 bilhão e a medida vai se somar ao Desenrola, né, Rodrigo? Programa que foi lançado agora, ontem, né? E também a campanha pelo fim da escala 6x1, tudo isso vai ser um compilado uma ofensiva do governo, né? Nesse ano eleitoral. Esse da segurança pública demora mais, né, para o resultado chegar. O problema é tão sério que é importante fazer um investimento e tudo, mas eu comparo assim, mal comparando, né? É que nem saneamento básico, né? É necessário você ter que investir, só que as pessoas não veem, né? Você tem tanto déficit de saneamento básico, você investe e não vem resultado rápido. É diferente do Desenrola, né? Você conseguir um impacto rápido com redução de dívida, isso vai ser muito, muito importante. De qualquer maneira, investimento importante na área de segurança pública também, Gabi. Chico, a gente vem falando aqui no N2 e no ICL como a segurança é um gargalo, tem sido apontado como uma grande preocupação da população também. Então é uma sinalização. Sim, e eu acho que não podia chegar à eleição sem apresentar nada. Claro. Desde o Lewandowski no Ministério da Justiça, que havia essa tentativa de apresentar algo mais forte, algo que colocasse no debate com a extrema-direita, para quem esse assunto é o assunto principal. Apesar da extrema-direita, como no caso mais emblemático que é São Paulo, não ter resolvido nada de segurança pública no Brasil. Pois é. Aqui em São Paulo, a roubalheira, os crimes aumentam todo dia, o cidadão não tem segurança em lugar nenhum da cidade, feminicídio, principalmente lá em cima, você não tem segurança na rua. Então, a extrema-direita não tem nada também para apresentar nessa pauta.
vão soltar a garganta, como sempre, o Derrite, o Tarcísio, aquele festival de baboseira, mas os caras não têm nada para mostrar. Eles não são modelo algum. Aliás, em 500 anos que a extrema-direita governou o Brasil, nunca resolveu a questão. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro tem na biografia dele condecorar milicianos. É sócio do escritório do crime, praticamente. Adriano da Nóbrega, a gente está falando aqui, né? Falando do Adriano da Nóbrega. Então, aliás, parentes dele estavam lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro. A extrema-direita, o senhor Flávio Bolsonaro, o senhor Tarcísio de Freitas, ou qualquer candidato da extrema-direita no Brasil, não tem moral alguma para falar de segurança pública, achando que resolveu o problema, porque não resolveu. Aliás, as facções só ampliaram o seu campo de atuação em governos de extrema-direita. Então, não há o que falar. Mais importantíssimo que o governo Lula venha para o jogo, venha para o debate. Tem uns projetos de laboratório sendo feitos, principalmente no Rio Grande do Norte, que eu acho que vem agora, vem para valer. Tem uma experiência no governo do Piauí que deu muito certo em relação a roubo de celulares. Esse pequeno roubo, esse roubo da trabalhadora que está ali esperando, a diarista está esperando o ônibus e é assaltada. No Piauí, é uma experiência muito exitosa. E eu acho que vai estar incluído também no pacote que barra um pouco essa questão do roubo de celular no Brasil. Só para lembrar, já que a gente está falando de diversos personagens da extrema-direita, ele já saiu, mas o Cláudio Castro também tem na biografia dele as maiores chacinas da história, ano passado no Complexo do Alemão e da Penha, teve também a do Jacarezinho e da Vila Cruzeiro, e não tem nenhuma melhora. Eu queria perguntar para o cidadão do Rio de Janeiro se ele sentiu uma melhora na segurança dele. Ô, Gabi, imagine se o Haddad fosse governador de São Paulo e no governo do Haddad você tivesse alguém assassinado no portão de desembarque do aeroporto internacional, como aconteceu aqui em São Paulo. Sim. Inclusive alguém que era informante, estava fazendo delação, estava entregando informações para a polícia paulista. Foi executado, coisa de máfia de Nápoles ou de Cali, na Colômbia. Total. Foi executado porque era um arquivo ambulante. Imagina se o Haddad fosse o governador. O mundo caía. O mundo tinha caído. E no mesmo governo do Tarcísio, você tem uma execução na porta do aeroporto internacional, literalmente, no desembarque, e depois você tem a execução do delegado, que era o principal investigador do PCC, numa avenida na beira da praia, uma das principais praias paulistas. Imagine se isso fosse num governo do PT ou no governo do Haddad. Chegava a cair, viu? Eu acho que caiu o governador. Eu acho que ia para a Assembleia e fazia o impeachment. Fazia. Descontrole, acabou. Aqui em São Paulo durou 2 dias. Esse caso do delegado é um assinte. Não deram proteção para ele, o Rui, doutor Rui, que é um delegado sério, um delegado que não era corrupto. Pediu proteção, não recebeu proteção, foi executado pelo PCC. Aquela imagem horrível que ele tenta fugir, o carro capota, os caras vão lá e ainda terminam de dar um tiro de misericórdia já com ele no chão. O PCC está infiltrado na administração pública em São Paulo, em várias prefeituras de direita, da extrema-direita. Então, é quase uma sociedade declarada. O PCC está enfiado na Faria Lima, como a gente já mostrou aqui, através dos fundos de investimento. Sim. Que ligam até o escândalo do Bolsomaster, do Vorcaro. Usando os fundos de investimento. O PCC muito dentro da estrutura de poder em São Paulo. E o Comando Vermelho na estrutura de poder no Rio. Se fosse governador de esquerda ou de centro-esquerda, já tinha caído. Verdade. Não aguenta. Teria caído. Se fosse o Brizola no Rio. Já tinha caído. Caído. Eu quero ainda trazer, gente, a pesquisa que saiu da Real Time Big Data. Mostrando o presidente Lula liderando o primeiro turno. Então, uma vantagem de 6 pontos percentuais em relação ao Flávio Bolsonaro. A gente coloca aqui na tela para vocês acompanharem junto com a gente. Lula com 40% no primeiro turno. Nossa equipe vai colocar na tela para você. Na sequência, vem o Flávio Bolsonaro com 34%, e aí tem outros candidatos da direita com porcentagens menores, O Caiado, 5%, Zema, 4%, Renan Santos, 3%. E aí, acho que já dá para trazer o segundo turno, A tela
que a gente prepara desse cenário, Lula e Flávio empatando tecnicamente, o Flávio com 44% e Lula com 43%. E é muito parecida com as outras pesquisas. Isso né? que eu ia Você tem variações, tem metodologias diferentes. A Atlas trouxe também um empate desse tipo. Nesse caso, o Flávio Bolsonaro 1 ponto na frente, mas é empate. Teve outras pesquisas nas semanas anteriores, CNT, MDA, tem a pesquisa do Banco BTG, que daí é o Lula que estava na frente, mas também por uma margem muito pequena, de 2 pontos. Então, o que a gente pode dizer que hoje está assim, o Lula lidera no primeiro turno e no segundo turno tem empate. E os dois com uma rejeição muito parecida, 47%, 48%, os dois têm o mesmo nível de rejeição. Então, vai para uma eleição, se o quadro não mudar até outubro, muito parecida com a de 2022, para se decidir ali por 2 pontos percentuais e tal. O que pode mudar a favor do governo se essas ações começarem a dar resultado, desenrola, melhoria econômica e tudo, né? Tem um calendário de grandes inaugurações, tem um calendário de ações, e é governo, o governo cresce. Quem está no governo, tanto que muita gente achava que o Lula teria uma vitória fácil também em 2022 e o Bolsonaro no governo... Estava lá atrás e conseguiu. Estava lá atrás, cresceu, abriu os cofres e foi aquele quase empate, foi uma luta medonha. Então, tem que considerar que esse efeito também vai beneficiar o Lula. É uma estrutura espalhada no Brasil inteiro, com muitos programas, com muitos benefícios, que vai falar em algum momento. E eu estou achando também, perguntei até ao senador Humberto Costa, o percentual do Nordeste está muito baixo. Todas as pesquisas estão colocando na casa de 50 e poucos %. O Lula. O Lula tem percentual 70%. Então, se você tem uma melhorada de 5 pontos percentuais do Nordeste, você começa já a pensar no outro estrago, que é ganhar em primeiro turno. Sim. Então, tem muita coisa para se ver. É o jogo só começando. Acho que os dois grandes pontos é isso, se o Lula avançar um pouco mais no Nordeste e se a campanha do Haddad e do Lula avançarem em São Paulo, aproveitando que o Tarcísio tem uma certa fragilidade, só não é maior, porque ele é protegido pela imprensa paulista e pelo mercado financeiro, senão o Tarcísio estaria em grande dificuldade em São Paulo. Como o eleitorado é muito grande, se o Haddad começa a crescer e puxar o Lula junto, ou o Lula puxando o Haddad, mesmo que perca em São Paulo, perde de menos e daí também aumenta a chance de... que é importantíssimo fazer bonito aqui em São Paulo. Mas você falou que a imprensa esconde. Agora eu vejo com muita curiosidade, porque eu encho o saco todo dia, há séculos. A imprensa já começa a chamar o Tarcísio, nas matérias, pelo menos tem saído, Gestão Tarcísio. Essa semana é o G1. Opa! Eu aplaudi, eu parei tudo para aplaudir nas redes sociais. Nossa, começaram a descobrir quem governa São Paulo. Quase 4 anos depois do governo Tarcísio, estão descobrindo. Então apareceu no G1, milagrosamente, no título, pela primeira vez na vida. Tem Tarcísio no título. É primeira vez na vida, por isso que me chama tanta atenção. Nunca tinha aparecido em toda a história. Agora, Chico, um outro cenário, não sei se a Gabi queria falar sobre isso. Não, eu ia só dizer que eu acho que o efeito disso tudo ainda também não dá para sentir nas pesquisas, né? Do próprio desenrola, enfim, da máquina que está sendo colocada. Aí não aparece. Tem também uma situação que é preocupante para o lado do governo, que é como é que fica a situação em Minas Gerais. Por quê? O Lula contava em Minas em o Rodrigo Pacheco para governador, um candidato de centro-direita, com apoio do Lula para se contrapor ao Cleitinho, que é da direita e às vezes nem é tão bolsonarista, ele faz um jogo duplo assim, esse Cleitinho. Acontece que o Rodrigo Pacheco ficou com o carimbo da proximidade com o Alcolumbre. E o Alcolumbre, saúde, Chico. Alcolumbre com a pecha de traidor. Pecha não, né? Traiu, né? Assim, prometeu uma coisa, fez outra. Então como é que o governo agora faz um palanque com o Rodrigo Pacheco em Minas Gerais? Será que tem salvação esse palanque com o Pacheco em Minas? Eu já estou vendo o PT conversando com o Alexandre Calil, que é o candidato do PDT em Minas. Eu acho que dançou essa aliança. Essa aliança em Minas. Aquele modo sonso... Do Pacheco. Do Pacheco, aquele sorrisinho durante aquele grande teatro da vitória do Alcolumbre, aquilo ficou muito... Esquisito, né? Esquisito na fita. Já vejo o Pacheco lutando por uma vaga no TCU,
Que é o que vai sobrar para ele. Então acho que dançou, tem que pensar noutra Outro história. palanque. E é importante porque a gente sabe, na última eleição o Lula ganhou em Minas por 1%, né? Minas é rachado ao meio, o norte de Minas vota mais no Lula, mas a região do Triângulo, né? O sul de Minas votam mais na direita. Então o estado é dividido ao meio. Você precisa ter um palanque bem organizado para que o Lula, assim como em São Paulo pode até perder, não pode perder de muito. Em Minas tem que ganhar ou empatar, vamos dizer. É praticamente um empate. Então, o palanque de Minas é preocupante pelo fato dele não estar montado ainda. É um dos poucos estados em que o Lula não conseguiu organizar o seu agora palanque. eu fico pensando, se não for no estado de Minas, se não for ao TCU, vai voltar para a advocacia, o Pacheco? Ele é de família rica, né? Tem empresas. Ele é de família muito rica. Mas é um dilema. Dono de empresa de ônibus. Da área de transporte. O Rodrigo Pacheco. Vamos ver como é que esse cenário vai se desenhar. Gente, hoje é dia, hein, de Precisamos Conversar. Hoje é o dia. Já sabemos aqui qual vai ser a pauta de hoje. A pauta principal, na verdade. Solta aí. Olha, vamos trazer aqui um spoilerzinho com a Juliana Baroni para saber o que nos aguarda a partir das 7 da noite. Vamos assistir. Hoje no Precisamos Conversar vamos ter a convidada Vanessa Rosan, maquiadora, apresentadora e curadora de beleza. Não só isso. Nós vamos falar sobre o fenômeno Shakira, que abalou o Brasil no último sábado, sobre o curso para homens de Juliano Casarré e sobre ser mãe de adolescente. Fica por aí que o Precisamos Conversar é depois do N2 às 7 da noite. Eu adorei, porque eu acompanho a Vanessa Rosan desde a minha adolescência. Identifiquei de cara. Ela é uma influencer dessa área de maquiagem. Especialista. Né? Especialista. Mais do que influencer, não termo ficou meio batido. É uma especialista que é importantíssima aí nas redes, né? Muita gente... E ela traz, assim, questionamentos importantes dessa questão estética, né? Do lugar da mulher. Não é só a coisa técnica, estética, né? Exatamente. Muito interessante. Vamos acompanhar. Os outros temas também, né? Mãe de adolescente, pai de adolescente. Eu até recebi um e-mail. Chico vai chegar lá, né? E-mail para fazer esse curso de homem aí do Casarré? Se inscreveu, Chico? Fui ver o preço. Não, eu me inscrevi como jornalista, para receber as informações. E fui ver o preço. Cara, R$5.000. O curso todo R$5.000 para você... Aprender a ser homem. Que na verdade é para você reaprender a ser um canalha. Um canalha à moda antiga. Mas isso precisa de curso? Um canalha à moda antiga ligado ali falsamente a Deus. Porque eu não acredito que Deus vá aprovar o que ele ensina nesse curso. Que é desrespeitoso completamente com as mulheres, que... Ao adotar aquele conteúdo, automaticamente ele está passando aquele orgulho macho aos homens. Isso a gente sabe o que gera. Normalmente é violência. Essa violência dos lares, a gente sabe onde é que chega. Chega até ao feminicídio. Então, é um curso muito envenenado assim. Eu corro fora, meu Deus do céu. E todos os alertas ligados para isso, né, Chico? Porque existe um projeto político por trás desse discurso masculinista. É quase um recurso, um RH, para a extrema-direita chegar lá e colher ali os novos personagens da extrema-direita. São nesses cursos que a extrema-direita dos Estados Unidos buscam, a extrema-direita da Europa buscam ali até suas novas estrelas eleitorais. Isso, exatamente, nos cortes, na internet. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Vamos acompanhar, a partir das 7 horas da noite, Precisamos Conversar. Hoje, às 7, ou seja, coladinho no N2 com essa convidada especial que é a Vanessa Rosan. Então N2, Precisamos Conversar e depois a E depois Jamil Chad, a nova ordem mundial. Hoje a nossa grade está assim, realmente... Tá rica a parada. Está completa. Vamos acompanhar a Juliana Baroni com a Márcia Tiburi, Sara Zara e Vanessa Rosan. E seguimos aqui, gente, Luiz Costa Pinto está chegando para conversar conosco nessa terça-feira. Boa noite, Lula, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bancada. Eu quero só entrar abrindo uma janelinha nesse debate do Precisamos Conversar. Opa! Eu acho que a gente tinha que criar uma pauta para Juliana, né? Para Juliana fazer um debate, na verdade, chamar o Juliano Casarré, o Rodrigo Hilbert e o Chico Sá.
colocar os três na mesa para debater sobre a masculinidade e o novo homem que surge. Meu Deus. Né? Seria fantástico, Não ia é uma ter chance, oportunidade né, que a gente casamento. dá. Né? Pô, Lula, obrigado. Eu vou escalado pelo Lula, eu tô dentro, tô em campo. Eu achei Só que chamar. ia dar Perfeito. aula, ia, assim, tirar onda, como diz Não, o cara, senhor. recomendo também o Machosfera, que é uma série Por dentro da machosfera? por dentro da Machosfera, Fantástico. na Netflix. Porque, cara, é um documentário que vai a fundo no subterrâneo desses muito bom. cursos de macharada por aí. É. Sabe? Aí você vai ver como estão ligados ao fascismo. Em alguns casos, dá até para dizer ao nazismo. Nazistas. Impressionante. Não, eles E aí, caminham então, me juntos. permita recomendar um filme bem feminista e feminino, que é Meu Nome é Agneta, que está no Netflix, é um filme sueco maravilhoso, tá? Excelente. Muito Cheio de bom, recomendações Lula. aqui na nossa bancada. Isso, Amei. CL até porque, Dicas. e esse é um assunto urgentíssimo que precisamos muito conversar. Precisamos conversar. Agora, Lula, o Congresso enviou para o Palácio do Planalto o comunicado sobre a rejeição do veto ao PL da dosimetria. E o presidente Lula tem até amanhã para promulgar esse projeto. A lei passa a ter validade só depois dessa oficialização. Só que ele tem a opção de não assinar, né? Essa promulgação dentro do prazo. E aí a responsabilidade passa a ser do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teria 48 horas para concluir esse processo, para dar ali a sua canetada, né? Os parlamentares envolvidos nessa história, na aprovação do PL, apostam que o Supremo Tribunal Federal deve manter a lei aprovada pelo Congresso, segundo as apurações da imprensa. Eu bastidores. queria muito saber a opinião do Lula sobre isso, porque a gente chegou a falar sobre essa questão da inconstitucionalidade, né, Lula? Em vários momentos conversamos de que os ministros, se isso chegasse a uma queda do veto, ou seja, O que a aconteceu? de aprovação do PL da dosimetria, que os ministros do Supremo não concordariam. Mas o cenário mudou, Lula? Como é que está essa história? Gabi, posso só Claro. colocar só mais uma? Ainda mais pelo fato do Alcolumbre ter usado essa manobra de tirar do projeto aquela parte que beneficiaria os criminosos, vamos dizer, comuns, e não apenas o criminoso Bolsonaro e os seus amigos. O Alcolumbre fez uma mágica Manobra, ali no processo legislativo. O Lula tinha vetado tudo. Não, vamos derrubar o veto, mas não vamos derrubar a parte que vale para os criminosos comuns, o que tecnicamente parece que é Era a justificativa ilegal. inicial do PL. Exatamente, mas vamos ouvir o Luiz Costa Pinto sobre isso. Eu acho que o que aconteceu na semana passada foi um crime continuado entre a quarta e a quinta-feira, né? Um crime legislativo continuado e que foi comandado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A rejeição da maneira como aconteceu, com vários ardis promovidos por ele, Davi Alcolumbre, no plenário, ao Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, que já tinha passado na CCJ e já estava com o ambiente pacificado e tinha, inclusive, senadores da oposição, como foi o caso da senadora Damares Alves, né, trabalhando pela indicação do Jorge Messias, lá dentro, no plenário. E aí, no dia seguinte, na quinta-feira, o Senado, o Congresso, né, o Congresso, que é comandado pelo Davi Alcolumbre também, né, ele derrubou os vetos do presidente da República ao projeto de lei da dosimetria que reduz penas para crimes de facção, né, e para crimes contra o Estado brasileiro, crimes contra a democracia. O que aconteceu aí? Aconteceu aí a consumação, né, de algo que a gente já havia falado aqui no ICL, foi objeto de uma reportagem publicada no dia 11 de dezembro do ano passado e depois de um especial feito aqui, uma super live, né, que fizemos aqui à noite para discutir o crime
do PL da dosimetria, que era um acordão com o Supremo, com tudo, que era lá atrás uma primeira tentativa de composição desses ministros do Supremo com a ala bolsonarista para aceitar que houvesse esse acordo e colocar panos mornos nesse cenário de confronto do Supremo e de nomes como, sobretudo, Alexandre de Moraes, com os senadores da extrema-direita. Vocês lembram que a gente dizia, né, porque era objeto de apuração, que um advogado, né, que era amigo do Gilmar Mendes, ao mesmo tempo do Toffoli, do Alexandre de Moraes, tinha sido convidado a redigir junto com o Paulinho da Força, né, aquele projeto ignóbil e ilegal, né, do PL da dosimetria, e que isso era a consumação do acordo. Foi isso que aconteceu. Isso foi entregue agora, né, porque eles estão contando que não haverá modificação da legislação, não haverá modificação do votado no Supremo Tribunal Federal. Porém, o Davi Alcolumbre cometeu, sim, como chamou a atenção aí o Rodrigo, uma ilegalidade, que foi seccionar o veto. Isso não pode, né? Você não pode mudar o objeto sobre o qual você está se detendo na hora da promulgação ou na hora de você fazer uma análise de veto. Aí você tem uma ilegalidade formal e já houve provocação ao Supremo sobre essa ilegalidade formal. Eu acho que isso, por si, já recompõe os vetos do presidente Lula e transforma isso numa lei sem utilidade, né? Agora, também haverá uma análise caso a caso dessa redução de penas. Só que isso tudo está dentro dessa retomada do acordão que parece que ganhou uma tração na semana passada em razão do cenário eleitoral, aonde o Davi Alcolumbre, alguns ministros que estão fustigados pela extrema-direita no Supremo Tribunal Federal, resolveram achar que podiam fazer uma composição política com essa extrema-direita dentro do Senado. Uhum. Só que esse tiro está saindo pela culatra deles na campanha eleitoral. Porque antes de subir aqui no estúdio, eu estava conversando com institutos de pesquisa que têm feito trackings eleitorais, até conversei já essa semana com o Rodrigo sobre isso, né? O cenário vem mudando a favor do presidente Lula nos trackings, porque a dose do veneno destilado pelo Davi Alcolumbre foi demais e pode estar mudando um pouco o cenário eleitoral, porque as pessoas estão vendo que Davi Alcolumbre, mais bolsonarismo, extrema-direita e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que se acham mais geniais do que o gênio da garrafa, estão mostrando que a política está com ele. E o povo, em geral, não gosta de políticos que identifica como o sistema, como corruptos, então estão fazendo essa separação na cena. E isso, neste momento, está dando ao presidente Lula um discurso político. É o tal do antissistema, né? Não sei se o Lula... Rapidinho, Lula, você tem, assim, números novos, a gente tinha conversado, acho que anteontem, né? Saiu a informação de que um dos trackings, feito pelo Palácio do Planalto, portanto... é um tracking simpático ao Lula, vamos dizer, mas ele é feito não para enganar ninguém, é feito para avaliar a realidade. Para guiar. E teria mostrado uma melhora do Lula com uma vantagem de 3 a 4 pontos no último tracking, isso em segundo turno. E você tinha consultado outros, né? Porque os bancos fazem, algumas empresas grandes fazem, e também estavam mostrando uma leve, né? Não é nada estrondoso, uma leve melhora
para o lado do Lula. Você tem alguma novidade de hoje em relação a esses números? Tenho, não posso dar os números exatos, porque não são pesquisas registradas e não posso dar os números exatos. São pesquisas feitas por telefone, como essa Real Time Big Data, uma amostra que varia de 1.350 a 1.500 entrevistas, estratificadas normalmente. Na quinta-feira da semana passada, o presidente Lula estava um ponto atrás, né, nesses dois tracks para essas duas instituições financeiras. Estava um ponto atrás nessa faixa de 40 e poucos para um lado, 40 e poucos para o outro, né? No domingo, eles continuaram fazendo, é diário, tá? No domingo, houve um empate, né? Com o presidente Lula crescendo um ponto e o Flávio Bolsonaro caindo um ponto. Hoje já se verificou uma ultrapassagem do presidente Lula, 2 pontos à frente, né, com o Flávio Bolsonaro caindo mais um ponto e o Lula subindo mais um ponto, né? Então tem esse movimento. E o motivo alegado, né, pelos entrevistados e por quem está fazendo essas análises de pesquisa é justamente a falta de medida, né, do crime continuado que o Senado cometeu na semana passada com o pacote de derrota do Jorge Messias e de extinção dos vetos ao PL da dosimetria, né? Então tem esse movimento dentro do governo, do PT e do núcleo de campanha de reeleição do presidente Lula. Já está claro que esse é um caminho a ser percorrido, ou seja, o Lula hoje está de volta, né, se reapoderou do discurso do candidato antissistema. Sim. Porque o sistema é esse que está aí. Sim. O sistema é esse que está governando São Paulo, como falou Chico, né, agora mais cedo, e que a imprensa institucional, a mídia tradicional brasileira não carimbava o Tarcísio como o gestor de um Estado onde a segurança é um caso dramático. Né? Então é isso que está acontecendo. Eu queria aqui trazer um outro assunto para a gente discutir, Lula, que, aliás, já falamos aqui muito rapidamente sobre essa visita do presidente Lula a Washington, né? Vai ter um encontro com o Donald Trump nessa quinta-feira, já está para acontecer. Os auxiliares do presidente Lula estão avaliando que o combate ao crime organizado deve ser um dos principais temas desse encontro na Casa Branca, até casa um pouco com o nosso cenário interno. Na semana que vem vai ter a aprovação, né, de um projeto que tem a ver também com a segurança pública. E as fontes do governo disseram ao Gerson Camarote, do G1, que o Brasil quer antecipar uma possível decisão dos Estados Unidos a respeito de classificar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. É uma preocupação porque poderia ter alguma interferência externa aqui no nosso território, né? O governo também tem expectativa, o governo brasileiro, de que seja assinado um acordo de cooperação internacional para o combate ao narcotráfico nessa conversa e outros assuntos, né, Lula? E é aí que entra a nossa conversa aqui. Tem a questão do PIX, tem também o tarifaço ainda. Há tarifas contra o Brasil, investimento dos Estados Unidos em terras raras, até uma preocupação nesse sentido, né, do que vai ser colocado em jogo. Olha, Gabi, tem muita gente hoje nas redes, muitos jornalistas, tal, falando da questão do PIX, que não é uma agenda colocada, até porque não deveria ser, nem pelo governo americano, nem pelo governo brasileiro. Ao contrário, pelo governo brasileiro, o presidente Lula espera que o assunto não surja, porque ele não vê nenhuma legitimidade do presidente americano questionar a instituição do PIX como modo de pagamento no Brasil, e se isso acontecer, o Lula dará uma resposta daquele jeito que ele dá,
quando acorda enfesado, como ele já disse certa vez no primeiro ou segundo mandato dele, que ele tinha acordado invocado e tinha dado uma resposta atravessada. Ele está se preparando para isso e é o que ele vai fazer. Agora, o tema central dessa reunião é segurança pública, sim, é combate ao tráfico de armas e a lavagem de dinheiro dos cartéis de drogas e de narcoterroristas. Isso é o que o governo espera, é por onde o governo brasileiro quer abrir a conversa. É um tema que o Trump pode sapatear no tablado, né, ali dentro do Salão Oval, e o governo quer que sejam decisões muito duras, inclusive é possível que daqui para amanhã de manhã se confirme a ida do ministro da Justiça e do ministro da Fazenda também, junto com o presidente Lula, porque seriam assinados tratados de cooperação nessas duas áreas, lavagem de dinheiro e fronteiras, tráfico de armas, porque o presidente Lula quer ser muito duro nisso, na cooperação com os Estados Unidos, para não dar margem a que se discuta a colocação do PCC, do Comando Vermelho, como facções terroristas, como grupos terroristas. Por que isso? Para não abrir uma janela de possibilidade de intervenção militar no território brasileiro de grupos armados americanos com a desculpa de que estão fazendo isso para contenção do terrorismo, como eles fazem já no México, que tem fronteira seca com eles, como eles fazem na Colômbia e como eles fazem e fizeram na Venezuela e deu no que deu. Sim. Então, o Estado brasileiro não admite esse tipo de intervenção, não quer essa classificação por esse motivo objetivo, né? E vai sim, está disposto sim a assinar qualquer tratado de cooperação que seja muito duro em relação a tráfico de armas e em relação à lavagem de dinheiro. O outro ponto é terras raras, aonde o Brasil, Gabi, o Brasil tem o segundo maior patrimônio do mundo em jazidas, né, de minérios de terras raras, só fica atrás da China. Uhum. O Brasil não tem capacidade econômica de exploração na velocidade que o mundo e que a revolução tecnológica existe dessas terras raras, e o Brasil não tem nenhum interesse de deixar que haja um monopólio chinês, né, na exploração dessas jazidas mesmo aqui. Ele não vai buscar uma cooperação americana para trocar o monopólio americano, o monopólio chinês pelo americano. Não. Ele vai buscar uma parceria para uma exploração coordenada pelo Estado brasileiro dessas jazidas de terras raras. Agora, é preciso que o Donald Trump e os seus secretários de Estado, que são transtornados do ponto de vista ideológico, aceitem que estão dialogando com uma nação que tem um sentido muito claro de soberania e que tem uma legislação muito rígida de exploração do subsolo, porque a Constituição Nacional assim o define, como é feito aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro está indo para essa conversa nesse tópico de terras raras. Na verdade, uma conversa ainda inicial, mas a tentativa é de trazer investimento americano aqui para a exploração dessas jazidas, só que sob a coordenação do governo brasileiro, como tem que ser.
Lula, quero muito agradecer aqui a sua presença. A gente tem que continuar acompanhando essa história, até porque já tem apurações mostrando que o Congresso quer reduzir o poder do governo também, no projeto dos minerais críticos. Os caras querem rifar, né? Claro. Então, mais uma investida que a gente tem que continuar de olho. Obrigada, Lula. Bom trabalho para o Brasil. A luta em glória, né? Vamos nessa. É isso mesmo. Valeu, meu querido. Boa noite, querido. Até mais. Falando em Congresso, a gente tem o resultado da nossa enquete já, Rodrigo. Um pouquinho antes de você chegar, eu trouxe aqui a pergunta. O PT acerta em elevar o tom e confrontar o Congresso? Sim, chega de paz e amor, 86%. As demais alternativas, não, é preciso negociar, 6%. Tanto faz, nada vai mudar, 8%. Então, esmagadora maioria dizendo sim, acabou, chega. Tem que ir para o enfrentamento mesmo. Se depois da semana passada não for para o enfrentamento, né, Chico? Campeão mundial de conciliação, como diria o Medo e Delírio em Brasília. É isso. Aí realmente... Se não briga depois do que o Alcolumbre fez, vai ser quando? Eu acho engraçado até perguntar assim, acerta em elevar o tom e confrontar. É o Congresso que está confrontando o governo. Quem começa a guerra é o Alcolumbre. É isso. Então você vai ficar quieto apanhando? Acho que não, acho que não é o caso. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história, também ficar de olho em Brasília, porque hoje começou a discussão, começou oficialmente a discussão sobre a PEC para reduzir a jornada de trabalho, enfim, tem muita coisa. Teve a primeira reunião oficial da comissão, né, que estuda o mérito dessa questão. E a nossa equipe toda está acompanhando. Tem o encontro na semana do presidente Lula com o Donald Trump, então tem muita coisa para acontecer. Eu diria que é uma semana bastante decisiva nesse sentido para o governo. Bom, trouxemos o resultado da enquete. Quero agradecer também a quem nos acompanhou neste programa. Vamos ver aqui quem veio com a gente até o final. Ivani Lourenço, Silvana Ricarte, Rosilene Pisolotto, Selene Rodrigues, Conceição Vasconcelos e todos aqui que escreveram para a gente durante o nosso programa, comentou, enfim, deu sua opinião ao longo do programa. Chico, agora a gente vai ficar com Precisamos Conversar. Opa, quente, como nunca. É isso, boas pautas. Boas pautas. E depois, a ordem mundial em jogo. Já que falamos aqui desse encontro do presidente Lula com o Donald Trump, né? Vamos entender como é que está esse xadrez político. A partir de 8 horas da noite. Que o Trump está tentando comandar. Mas primeiro precisamos conversar. Primeiro precisamos conversar e olha só a foto. Eu achei aqui no meu celular, essa foto é de outubro do ano passado, quando o Tiago Ávila veio aqui no estúdio falar sobre a primeira vez em que eles tinham ido, né, levar a flotilha. Precisamos encerrar, mas fazendo o registro dessa visita do Tiago aqui ao nosso estúdio. É isso, e mais uma vez, claro, a gente deseja solidariedade, né? A solidariedade à família dele e a ele, claro. É isso. Maravilha. Boa noite, pessoal. Amanhã estaremos de volta. Fica de olho no Precisamos e fica de olho na nova ordem mundial. Vamos nessa. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.